Olá, muito boa noite. Está no ar o programa doc.com desta semana. Vamos receber aqui em nosso programa o presidente da Associação Comercial, Industrial e Empresarial aqui de Ponta Grossa, a CPG, o empresário Nilton Fior, que vai falar para a gente a respeito aí do seu primeiro ano, dos 2 anos de mandato à frente da associação. Também vamos ter uma conversa com o presidente da Fundação Municipal de Esportes, o Leopoldo Cunha Neto, vai falar para a gente a respeito do GEM, que inicia neste final de semana, e também dos investimentos previstos em programas ligados à área de esporte aqui da nossa cidade. Vamos fazer também um apanhado geral em relação ao projeto que tem rendido ampla discussão lá na Câmara Federal, que trata da reforma política aqui em nosso país. Tudo isso você confere depois do intervalo, não saia daí. doc.com, você bem informado. Destaques da semana. Muito bem, estamos de volta com o programa doc.com. Nesse bloco dos destaques desta semana, vamos falar aí a respeito da votação programada para a próxima quarta-feira na Câmara Municipal de Ponta Grossa do parecer contrário ao polêmico projeto da implantação de 100% de bilhetagem eletrônica no transporte coletivo aqui de Ponta Grossa e que implica aí no fim da função dos cobradores de ônibus. Esse parecer foi contrário, né, na Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Nós já discutimos, já debatemos esse assunto aqui no doc.com, já falamos com o autor do projeto, Pietro Arnaud, com o relator que deu o parecer contrário, o vereador Daniel Mila, também conversamos com o presidente do Conselho Municipal de Transporte, né, o engenheiro Elmiro Bobeck também, ou seja, esse tema foi amplamente debatido, né, em meio à Câmara Municipal, com audiências, né, trouxemos as informações aqui no DOC e vamos aí também cobrir aí, na próxima quarta-feira está marcado a votação desse parecer contrário da Comissão de Justiça ao projeto lá na Câmara Municipal de Ponta Grossa. Eu conversava com o autor do projeto, o vereador Pietro Arnaud. Ele falava que estava tentando articular aí a derrubada desse parecer, são necessários 11 votos, mas ele sabe que realmente a missão é complicada, né? A galeria da Câmara deve ficar tomada aí por cobradores, familiares, enfim, pessoal aí, eles têm recorrido a um sindicato similar aí, né, da mesma função, só que lá de Curitiba o pessoal também deve vir, né, então realmente vai ser complicado aí quem vai votar aí contra, né, o parecer que, se for aprovado, né, se for mantido, o projeto é arquivado. Se ele for derrubado, o projeto segue o trâmite normal. Como eu falei, conversei com o Pietro Arnaud, ele me falava da dificuldade de encontrar aí pessoas, né, outros vereadores que votassem contra esse parecer, e ele pensa, inclusive, em retirar o projeto caso veja que não consegue realmente reverter durante a votação em plenário. Ou seja, retiraria-se o projeto e aí não precisaria votação, não precisaria todo esse desgaste que certamente ele deve passar se o parecer for realmente colocado na ordem do dia pelo presidente da Câmara, o vereador Sebastião Meneses Júnior, que já garantiu que vai ser colocado na quarta-feira que vem. Ele tinha um compromisso em anunciar, em avisar, né, antecipadamente, avisou com 1 semana de antecedência, foi na última quarta, para a votação na quarta que vem, porém existe a possibilidade da retirada do projeto, portanto, se for retirado, aí não há votação. Nós vamos ficar acompanhando essa questão. É um projeto aí que envolve modernização do sistema de transporte coletivo aqui em Ponta Grossa, colocação aí de bilhetagem eletrônica, mas tem realmente esse lado aí das vagas, né, para os cobradores, e cabe realmente aos vereadores essa decisão, né, se acata o parecer da comissão, arquiva esse projeto ou não. O fato é que muito provavelmente esse parecer será mantido ou o vereador retira o projeto. Porém, é um assunto que certamente em outras oportunidades, se não esse ano, para o próximo, né, deve voltar à tona, porque é uma questão aí que mais cedo ou mais tarde essa implantação aí da bilhetagem
que permite até o reconhecimento facial, né, a questão aí do bilhete único e tudo mais, né, que envolvem esse projeto. Se não for agora, provavelmente no futuro próximo aí um novo projeto deve tratar dessa questão, mas nós vamos acompanhar o encerramento dessa discussão, né, a menos que, logicamente, o vereador consiga aí os votos necessários para derrubar o parecer, que hoje, repito, é praticamente impossível, ele mesmo sabe dessa dificuldade. Outra questão que tomou os noticiários políticos nesta semana foi o resultado da comissão especial da reforma política lá no Congresso Nacional, lá na Câmara Federal, mais especificamente. O deputado federal aqui de Ponta Grossa, o Sandro Alex, do PPS, ele faz parte dessa comissão. A comissão se reuniu na terça-feira, o relator apresentou ali os seus pontos, né? E muitas divergências, realmente são assuntos que não têm consenso, né? E que devem render ampla discussão na Câmara antes que seja votado. E vai ser votado, segundo o presidente da Câmara Federal, o Eduardo Cunha, na última semana deste mês, portanto, há poucos dias aí da Câmara tomar decisões que podem implicar em profundas mudanças no sistema eleitoral, né, que nós estamos habituados aí de 2 em 2 anos escolhermos, né, democraticamente os nossos representantes. Talvez uma das principais questões colocadas pelo relator, além do fim da reeleição, né, para cargos majoritários, que isso aí engloba prefeito, governador, presidente, lá no Distrito Federal também, e os próprios senadores, né, que é considerada aí uma eleição majoritária. E na eleição para deputados, vereadores, a eleição proporcional, proíbe-se a coligação, né? Pode, se for aprovada essa lei, coligar apenas na eleição majoritária e não na proporcional. O que tem rendido aí divergências é o sistema distritão, né? Tem chamado aí de distritão, que ao invés da eleição proporcional, né, onde tem uma chapa, né, dentro do partido, hoje é permitido coligar, né, e o mais votado dentro dessa coligação é eleito no sistema proporcional. No sistema aí de distrito seria um sistema aí de que os mais votados, né, seriam eleitos. E isso tem rendido aí muitas críticas por parte de alguns parlamentares que acreditam que o partido político, na sua essência ali, enquanto agremiação, enquanto um veículo, né, enquanto aí agregador, né, de lideranças e tudo mais, vai perder espaço aí para pessoas realmente, e esses eleitos então seriam pela votação aí independente de partido, né, independente de coligação também. Isso tem rendido aí discussão na Câmara e muito provavelmente alguma emenda pode surgir nesse sentido. O próprio deputado Sandro Alex fez parte da comissão, criticou o relatório final, né, se posicionando contra alguns pontos e dizendo que vai apresentar uma emenda ao projeto que estabelece o voto facultativo no país, ou seja, não seria mais obrigatório o voto e sim um direito do cidadão que pode ou não exercê-lo. Uma questão também que levanta-se aí divergências, mas essa emenda certamente entrará em discussão aí quando o projeto for aí colocado na pauta da Câmara Federal. Uma outra questão que o relator desse projeto na Câmara, primeiro ele colocou a unificação das eleições para 2018, ou seja, o projeto ele estabelece que vão ser mandatos de 5 anos, sem reeleição, né, e com a unificação em 2018. Porém, ele voltou atrás, né, isso foi na terça-feira, na quinta-feira, o relator apresentou aí um novo documento em que coloca a unificação lá para 2022, né, e não em 2018. O que na prática representa? Representa que, se fosse em 2018, os próximos eleitos, né, vereadores e prefeito em 2016 teriam um mandato tampão de apenas 2 anos, né? E aí realmente mudaria toda aí a estratégia do jogo, porque quem se predisporia, né, quem se candidataria para ser o
a disputar a prefeitura, né, seja de Ponta Grossa ou de qualquer outro município, com apenas 2 anos aí pela frente e sem poder se reeleger ainda. Porém, né, diante aí de pedidos realmente de alguns deputados, de representantes aí de partidos, lideranças partidárias lá em Brasília, o relator voltou atrás e colocou essa unificação para 2022. Isso acontece aí justamente o contrário agora. Em vez de ser um mandato tampão de 2 anos, vai ser mais 2 anos, né? E o mandato, se for aprovado, né, como está, seria de 6 anos. Portanto, o próximo prefeito, vereador que vier a entrar, e se for aprovada a unificação em 2022, terá 6 anos pela frente e não 4 como é hoje. Aí lá na frente de 2022 faz uma eleição e elege-se aí para mandatos de 5 anos sem direito à reeleição. São questões aí, também tem a cláusula de barreiras, que o partido tem que ter um percentual de votos em cada estado da federação para obter aí acesso ao fundo partidário, ao tempo de TV. São questões que no cerne político, né, quem disputa realmente a eleição no sistema partidário, são mudanças aí profundas e que devem render, como eu já disse aí, um enorme debate lá na Câmara Federal. Nós vamos acompanhar também e devemos ter uma entrevista com o deputado federal Sandro Alex a respeito dessa questão. Afinal de contas, ele acompanhou todo o trabalho dentro da comissão especial lá da Câmara Federal. No momento oportuno aí vamos falar com o deputado a respeito dessa questão. Nós vamos para um rápido intervalo e na sequência a gente volta em uma conversa sobre investimentos em esporte, sobre GEM também, que está aí, vai começar nesse final de semana, movimentar toda a garotada aí da rede municipal e estadual de ensino aqui de Ponta Grossa. Nós vamos conversar com o presidente da Fundação Cultural, com a Fundação de Esportes, né, o Leopoldo Cunha Neto vai estar com a gente aqui e na sequência ainda a entrevista com o presidente da CPG. Tudo isso depois do intervalo, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa Doc.com. Recebemos agora aqui o presidente da Fundação Municipal de Esportes, o Leopoldo Cunha Neto. Boa noite, Leopoldo. Boa noite. Pois é, Ponta Grossa aí prestes a respirar GEM, Jogos Estudantis Municipais. Qual a expectativa aí para a abertura nesse sábado, Leopoldo? Pois é, Eduardo, 31º Jogos Estudantis Municipais da cidade de Ponta Grossa. É uma história longa já e que hoje se transformou no maior, poderia dizer, o maior evento estudantil do nosso estado e talvez seja até do nosso país. São 15 dias de evento, de jogos, são 129 escolas fizeram a sua inscrição e dessas 129 escolas nós vamos ter aí a participação de quase 9.000 atletas em 16 categorias, né? E junto com isso nós vamos ter a Maratona Intelectual, que também todo ano acontece nesse evento do GEM. Também nós vamos ter o Festival da Inclusão, que foi implantado o ano passado, onde nós levamos as pessoas com deficiência para a prática esportiva. Não são competições, mas são brincadeiras que a gente faz com essas crianças lá, com esses jovens lá. E tem tudo para ser mais um sucesso, né? A abertura vai ser amanhã, às 15 horas da tarde. Nós vamos ter a participação do mesatenista Hugo Oyama, que já participou de 6 Olimpíadas. Então, atleta conhecido aí nacionalmente, né, no tênis de mesa. Conhecido. Ele vai acender a pira olímpica. A pira olímpica. É um exemplo para as crianças, né? Bacana, valoriza ainda mais o evento, né? Exato. Um exemplo. Nós vivemos aí num país aí com tantos exemplos ruins, né? Os bons têm que ser valorizados. É verdade. E nós vamos ter um sábado assim de bons eventos lá no Oscar Pereira. Começa às 15 horas, como eu já disse. Vai ter hasteamento da bandeira. Nós temos a participação da Banda Marcial do Santana, que vai comandar aquela festa, que vai dar alegria. Nós vamos ter aí o hasteamento dos pavilhões, vamos cantar os hinos. Uhum. E também aí é o desfile das escolas com as crianças, né? Então a gente já deixa o convite para
para a família aí que queira participar desse evento. Vai ser uma festa muito agradável. É uma festa rápida, ela começa às 15 horas e deve terminar por volta das 17, 17h30. Então é um evento rápido, não é um evento cansativo. E depois, ao término do evento, a ideia é que a gente monte uma mesa de tênis de mesa lá e convide as crianças para bater uma bolinha com o mesa-tenista uruguaiano. Acho que vai ser um evento bem interessante, um evento bacana. Maravilha! E a gente acompanhando as sessões da Câmara Municipal de Ponta Grossa viu que nessa semana foi aprovado aí um projeto que destina recursos, né, do município para aplicação no esporte, né, no que, se eu não me engano, cerca de 750 mil, né, para serem investidos. O que representa isso em termos de investimento e quais programas são atendidos? Olha, Eduardo, são diversos programas que vão ser atendidos com esses valores. Tem um programa dos jogos que a cidade, os atletas vão representar a cidade nos Jogos Abertos, Jogos da Juventude. Então, parte desse recurso vai para custear esses jogos, né? Transporte, alimentação, enfim, isso aí. Nós temos também a Lei de Incentivo ao Esporte, onde nós temos lá o projeto Prata da Casa, não, estou confundindo. Prata da Casa também está inserido também nisso. Está, né? Eu lembro que quando os atletas recebem um recurso, né, do município, através de uma escolha, de um conselho, eles definem quais atletas vão Esse receber. aí é de rendimento mesmo, né? Isso, rendimento. Então nós temos aí, o ano passado nós tivemos por volta de 80, 90 atletas que receberam esse incentivo. Esse ano também vão acabar recebendo esse incentivo. Tem o Escola da Bola, que eu considero o nosso maior projeto. E aí já é uma questão até mais social, né? Social, exatamente. Porque esse Prata da Casa é para rendimento. O Escola da Bola já é realmente para dar uma atividade mesmo às crianças, né? E propiciar aí, porque o esporte realmente, a garotada aí se envolve, né? E estando no esporte está longe aí de drogas e tudo mais. É um discurso até batido, mas é o que acontece, né? Eu estou mudando um pouco o meu discurso nesse sentido. Eu digo que o esporte, ele aproxima a criança de coisas boas. Sim. Ele aproxima de saúde, ele aproxima práticas saudáveis, educação, né? A vivência, conviver em grupo, a convivência em grupo. Então, e esse projeto, bem, como você bem disse, é um projeto social. Por ser social, eu tenho maior cuidado na ampliação. Eu trato esse projeto com muito carinho, porque eu acho que é uma alternativa muito boa para a criança, para a prática do esporte, para ele ter um contraturno, para a mãe saber que ele está num local salutar, né? As mães sabem, de tal hora, meu filho vai estar praticando esporte, num mini ginásio, num campo, enfim, sob a orientação de um profissional de educação física. Então, por isso, nós ampliamos de 7 profissionais, quando nós entramos na nossa gestão, nós já estamos com 30 profissionais, com autorização para contratar 30 profissionais. Hoje nós temos 20, de 20 a 22, mas nós estamos ampliando o atendimento. Antes nós tínhamos basquete, handebol, vôlei e futsal. Hoje nós temos, além desses, nós temos ginástica rítmica, porque nós temos que pensar na menina também. Sim. Hoje a menina joga futsal, mas nós temos que pensar na menina praticando ginástica rítmica. Temos algumas turmas já iniciadas. Nós temos badminton, que é uma modalidade nova. Nós temos a natação, que é o Pronata no Guaíra. Certo. Nós já estamos com crianças se formando em natação, já temos crianças nadando, aprendendo a nadar. E dessas que estão lá, nós já temos pensado algumas para a nossa seleção de natação. Para competir. Nós temos a possibilidade de abertura de ciclismo, estamos trabalhando em ciclismo, estamos trabalhando em tênis de campo, conversei já com a Federação Paranaense de Tênis de Campo, com o professor Caio, e é um parceiraço nosso, nós vamos iniciar com o tênis de campo. O vôlei também, agora com uma especialização, que nós fizemos uma parceria muito boa com o Banco do Brasil, e trouxemos o Viva Vôlei. Até o jogador Nauber esteve aí semana passada. Sim. Então nós
Nós temos lá no Nossa Senhora das Graças, no parque, mais de 100 crianças sendo atendidas nesse projeto Viva Vôlei. Então nós estamos procurando ampliar, porque é um projeto social e o projeto social ele atende mesmo as crianças. Nós temos professores lá no Instituto João 23, né, atendendo aquela clientela lá e atendendo a Guarda-Mirim também. Nós temos boas parcerias aí, que eu tenho certeza, num futuro bem próximo, nós teremos bons frutos. Maravilha. E além, o GEM agora iniciando nesse sábado, né, 2 semanas, e tem o GEM também, né, que é na sequência. É na sequência. Que daí é só as escolas municipais. Isso, daí já é algo mais longo, né? O GEM são 15 dias, o GEM ele se prorroga até o final do ano. Mas são competições aí... Que envolve, realmente tem calendário. Envolve. Eu lembro que isso movimenta mesmo a própria comunidade escolar, né? Eu lembro que eu já joguei muito GEM, né? Sim. Tive a felicidade até de ser campeão aí no futsal, e um momento bastante bacana da interação da escola, né? A questão com os professores também, o pessoal torcendo, e isso, logicamente, em todas as escolas aí que tem os seus alunos representando aí nessa competição. Então você veja, você é um atleta que alcançou um bom nível de disputa, tanto é que a tua equipe, juntamente com você, acabaram sendo campeãs do GEM. E isso serve para que os nossos professores tenham os olhos voltados para esse tipo de atleta, porque é diferente. Quando ele consegue uma medalha, primeiro, segundo e terceiro, não que os que não conseguem não sejam, mas aquela equipe que consegue, ele já é olhado de uma maneira diferente pelos técnicos. Sim, daí já mais com olhar de competição mesmo. De competição, né? Exatamente. E isso acaba abrindo as portas para aquele atleta. Para ele, se ele tiver interesse... Eu estava falando até com o Danilo, que é assessor de comunicação lá da Secretaria, da Fundação. Ele falava que muitos jogadores do Operário, campeões agora com o Operário, jogaram o GEM, né? Jogaram o GEM. Citou ali o Pedrinho, o Douglas, né? Teve mais um pessoal ali que já jogou o GEM. A maioria deles passa pelo GEM. E isso dá bagagem para a criança. Ele já começa a crescer com uma bagagem, com uma experiência. Apesar de serem meninos aí de 8, 9 até 17 anos, mas esses de 8, 9, 10, eles já crescem com uma boa bagagem, uma boa experiência de participação em competição. Então o GEM traz tudo isso, além da confraternização. Sim, que eu acho que é o mais importante. Sabe, né? Eduardo, eu vejo muito essa parte da convivência, da boa convivência entre não só crianças, professores, né, de educação física, né? E pais. Né? Tanto é que nós estamos instituindo uma situação de premiação esse ano de uma forma diferente. Antes, quando você fazia a semifinal, né, do 3º e 4º lugar, disputando a medalha do 3º lugar, aqueles atletas recebiam a medalha e iam embora. Sim. Alguns ficavam para ver a final. Hoje nós estamos instituindo que eles vão ter que aguardar a final do campeonato. Aí, acontecendo a final, a premiação vai ser para o 1º, 2º e 3º colocado. Certo. E aí vai ter a confraternização. Para a gente ter uma fotografia com todos os premiados juntos, né? E para que eles possam guardar de lembrança todos aqueles que participaram, para que no futuro, daqui 10, 15, 20 anos, eles digam, você estava naquela foto e tal. Eu acho uma coisa histórica, importante para o decorrer da vida das crianças. Tá certo, então gostaria de agradecer a sua presença aqui no Doc.com e fica o convite aí para o pessoal prestigiar aí a abertura do GEM, 15 horas de sábado. No Oscar Pereira vai ser uma grande festa. E muito obrigado pelo convite. Tá certo, essa foi a conversa com o Leopoldo Cunha Neto, ele que é o presidente da Fundação Municipal de Esportes. Nós vamos para um rápido intervalo, na sequência a gente volta em uma entrevista com o presidente da ACPG, o empresário Newton Fiore. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa Doc.com. Na entrevista desta semana, recebemos aqui o presidente da Associação Comercial, Industrial e Empresarial aqui de Ponta Grossa, CPG, o empresário Newton Fiore. Boa noite, Newton. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos que nos assistem.
Pois é, nós estamos aí em maio, metade de maio, e completando um ano já da sua gestão à frente da CPG. Passou rápido, né? Muito rápido. E são 12 meses que deram muito trabalho para toda a diretoria, composta hoje por 22 diretores e o presidente, mas que foram 12 meses também bastante produtivos. Produtivos. Tinha um plano de metas aí, né, que foi traçado no início dessa administração. O que se pode destacar para a gente aí, que já foi colocado em prática e o que está sendo, né? Afinal de contas, tem mais um ano também pela frente. Exato. Nós já, quando registramos a chapa, que denominamos Vivo Aqui, Invisto Aqui, traçamos sim um planejamento de ações para o decorrer de 2014, 15, 15 e 16. Estamos com esse planejamento até um pouco adiantado em relação às ações, e ações algumas inéditas que vamos tratar aqui, vamos abordar daqui a pouquinho, e também algumas ações que elas estão sendo dado continuidade, porque são ações permanentes da entidade, que das últimas gestões existe um planejamento já a médio e longo prazo, que elas são renovadas, e são aprimoradas e são reeditadas a cada ano. Dentre as ações inéditas, nós podemos destacar a instalação dentro da CPG do ponto de atendimento ao empreendedor, uma parceria com o Sebrae, onde buscamos o parceiro, Sebrae, com todo o know-how, com todo o conhecimento que ele tem voltado para o pequeno e o microempreendedor, para que este empreendedor possa usufruir de todos os serviços, de todos os conhecimentos, consultoria, enfim, aquilo que o Sebrae hoje oferece nas suas unidades físicas, também passa a ser oferecido. É uma extensão na CPG. Dentro da CPG. E essa é uma questão, Nilton, falando aí de questão de arrecadação, questão de geração de emprego, o microempreendedor individual é um projeto muito bom nesse sentido, porque muitas pessoas saíram da informalidade, pode empregar, né, tem direito ali a ter um empregado, tudo direitinho, paga uma cota, já está todos os impostos ali, imposto de renda, os direitos e os deveres, exatamente. E isso, logicamente, estando dentro, né, nessa parceria aí com o Sebrae, é um elemento a mais para o pessoal procurar a CPG. Exato. A pessoa jurídica, o MEI, vamos assim simplificar, né, o microempreendedor individual, o MEI passou a existir recentemente como pessoa jurídica, com direito a CNPJ e a todos os direitos e deveres do aspecto tributário trabalhista do país. É uma pessoa jurídica que que saiu da informalidade, né, como você mesmo disse. Até então ele já era um profissional, mas sem a condição jurídica dele estar como uma pessoa reconhecida com CNPJ. E ele passou, após essa instituição do MEI, a poder prestar serviços para empresas que exigem a nota fiscal. Sim. Esse foi um dos principais avanços e também estímulos para que mais profissionais que atuavam em diversas áreas se ingressassem no MEI para poder ter o CNPJ e, consequentemente, a emissão de nota fiscal. E isso veio também a somar junto aos demais associados da CPG e que buscam, dentro da associação comercial e dentro do Sebrae, desse ponto de atendimento ao empreendedor, orientações, consultoria, treinamento, atualizações, para quê? Para que o seu negócio, seja ele individual ou para aqueles que já evoluíram, já cresceram, que contrataram um colaborador ou 2 colaboradores, possam também ter o conhecimento que tanto a Associação Comercial e Sebrae dispõem para poder orientá-lo, para poder fazer com que ele tenha mais garantias de sucesso no seu empreendimento. Certo, essa é uma das parcerias, né? Pode destacar mais alguma para a gente? Uma outra ação inédita, também em parceria com o 1º Batalhão da Polícia Militar, foi a efetivação da patrulha comercial. Em conversa com o Major de Mauro, ele prontificou-se e colocou nos principais eixos comerciais de Ponta Grossa viaturas da Polícia Militar, viaturas sendo automóveis e também sendo motos, com maior mobilidade para poder atender aquele eixo comercial, principalmente com a presença física dos policiais. E isso veio
trazer segurança tanto para o comércio quanto para as pessoas que circulam nessas vias. Foi uma proposta que partiu do Major Edmauro, nós a aceitamos prontamente e a parceria se efetivou. Esperamos que ela continue agindo com essa ação da patrulha comercial. Sabemos hoje que, além da patrulha comercial, nós temos as unidades móveis da Polícia Militar. Isso é muito importante, não só para o comércio. Eu digo que nós denominamos patrulha comercial, mas na prática, aqueles policiais que estavam nesta ação, eles também estavam atendendo a comunidade, também estavam atendendo às ocorrências que não aconteciam dentro dos comércios, mas sim a comunidade em geral daquela região. Então se definiu alguns eixos principais de Ponta Grossa, algumas avenidas, seja a Ernesto Vilela, a Vicente Machado, a Visconde de Mauá, a Visconde de Toné, Monteiro Lobato, aonde estas viaturas circulavam diariamente. Então isso foi uma ação inédita, não é inédita no Paraná, já existia isso em Londrina e Maringá, e nós trouxemos também como uma ação para Ponta Grossa. Além dessas duas parcerias assim, que resultaram em ações inéditas, houveram outras parcerias, mesmo com a Prefeitura. E Prefeitura leia-se principalmente a Secretaria de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional. A relação entre Poder Público e SPG, tranquilo. Tranquilo, e é uma das atribuições estatutárias da associação para que a diretoria exerça essa relação com os órgãos públicos, para que a associação seja, primeiro, porta-voz daquilo que os seus associados desejam que a administração pública realize ou providencie. Certo. A associação sozinha não faz nada, não tem competência para fazer, né, certas coisas que cabem ao poder público. Por isso, dessa integração, e nós nos relacionamos muito bem tanto com o Executivo quanto com o seu secretariado, e pudemos por diversas vezes receber secretários municipais na nossa entidade, para os quais pudemos manifestar necessidades, seja do distrito industrial, seja do centro, seja dos bairros, enfim, aquilo que os associados querem, pedem para a entidade para que ela se posicione perante a administração municipal, sugira, leve até eles essas reivindicações e cobre, né? Então, há um relacionamento estreito, tanto com o ex-secretário João Ney Marçal, quanto com o atual Paulo Carbonar, que eles estão frequentemente, estamos conversando com eles frequentemente, e aí podemos avaliar que houve assim um bom entendimento. Até porque o próprio IPLAN, que está vinculado à Secretaria de Planejamento, ele foi reativado, e o IPLAN entendemos ser o Instituto de Planejamento, um organismo muito importante, não só para a associação comercial, mas para a cidade de Ponta Grossa. Para pensar o futuro de Ponta Grossa. Para pensar, e principalmente, Eduardo, porque hoje no IPLAN nós temos pontagrossenses trabalhando no IPLAN. Tanto os colaboradores da Prefeitura, como muitos cidadãos que estão como voluntários participando das reuniões do IPLAN, participando das discussões que o IPLAN promove, para pensar Ponta Grossa para os próximos 5, 10, 20 anos. Essa é uma ação que ficou estagnada, e isso é muito ruim para um município, para uma cidade que não tem planejamento. Então é preciso que estejamos, e nós temos representantes da associação comercial dentro do IPLAN, e citando isso, nós temos representantes em mais de 30 conselhos municipais. Então a associação comercial, além dos serviços que ela presta diretamente para os seus associados, ela interage com o município de diversas formas. Cumpre um papel social aí relevante, né? Exatamente. E além de cumprir o papel social, ela também realiza várias campanhas de responsabilidade social, né? Como fizemos o ano passado, esse ano, e vamos repetir, a exemplo da campanha do agasalho, campanha do Natal Sem Fome, dos Gestos de Amor, enfim, quando não é uma iniciativa própria da associação comercial, nós somos parceiros, nós apoiamos iniciativas dessa natureza. Pois é, e dentro dessa questão que a gente estava falando, de participação, é notório, e sempre a CPG elencou algumas bandeiras, algumas proposições que sejam relevantes para Ponta Grossa, para a região também,
né? Porque Ponta Grossa, a gente pensando como um polo, né, de toda a região, o que se faz aqui também beneficia a região. O que está dentro desse plano de metas em relação a bandeiras, a obras, né, nesse tipo de situação? Uma das obras físicas é o contorno norte. Nós estivemos recentemente em Brasília, numa reunião articulada pelo deputado federal Sandro Alex, que levou as lideranças de Ponta Grossa para, junto ao ministro dos Transportes, reivindicar e apresentar a ele um pré-projeto do contorno norte. Entendemos que a atual situação da Avenida Souza Naves, ela está totalmente comprometida e com a previsão do aumento do fluxo de veículos em decorrência de alguns empreendimentos industriais que estão ocorrendo na direção norte-sul, este movimento vai aumentar. Consequentemente, vai ficar ainda pior transitar pela Souza Naves. Então, a necessidade de um contorno norte é urgente e necessário, tanto que foi proposto também junto ao G7, que é um grupo de lideranças do Paraná, formado pelos presidentes das federações, que levaram também, que incluíram como uma das obras prioritárias para o governo federal o contorno norte. Então, essa é uma obra física necessária, além de outras obras menores, mas também tão importante quanto o contorno norte, para melhorar a mobilidade urbana em Ponta Grossa. Nós sentimos uma necessidade, até porque pelos vários anos que a cidade já está aí formada e pelo aumento do volume de carros, está cada vez mais difícil, né, tanto para o motorista ou mesmo para o pedestre, circular dentro de Ponta Grossa. Então, são ações que sugerem melhorias na mobilidade urbana. Além de ações físicas, ações também relacionadas à política, porque entendemos que se nós não tivermos uma representação política atuante, dificilmente o município e a região dos Campos Gerais vai ser beneficiada com recursos estaduais e federais. Certo, Nilton. Essa parte da representatividade política, até da campanha, né, que a CPG fez, e muito bem para votar em candidatos daqui, vai ser assunto aí do próximo bloco. A gente vai para um intervalo e na sequência aí a gente volta na entrevista com o Nilton Fior, falando também a respeito de representatividade política, que a CPG também está sempre envolvida como deve ser. A gente vai para um rápido intervalo, portanto, daqui a pouco a gente volta. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa Doc.com, na sequência da entrevista com o presidente da CPG, o Nilton Fior, que está aí completando um ano à frente da administração. E Nilton, a CPG ela sempre se manteve e teve envolvimento em relação à representatividade política, né? Afinal de contas, os recursos, programas, obras vêm para os municípios através de seus representantes, seja na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, né? Em 2010 teve a campanha Santo de Casa faz milagre, né? Lá em 2010 era outra gestão, e agora em 2014 teve o voto em candidato daqui, direto, né? Exato. Qual que foi a avaliação da CPG depois do resultado realmente da eleição? Tivemos aí 3 estaduais e 2 federais. Primeiro nós decidimos em renovar a campanha, a mesma linha, buscando eleger o maior número de deputados ou de representantes políticos de Ponta Grossa. Adotamos um slogan mais direto, né, porque queríamos de fato impactar o eleitor pontagrossense. Por isso denominamos votem candidato daqui. Inicialmente fomos um pouco cobrados por algumas lideranças da região, mas depois entenderam que não adiantaria nós pulverizarmos, né, a energia em diversos candidatos, sendo que a chance diminuiria para elegê-los. Por isso, iniciamos e entendemos que cumprimos uma parte da responsabilidade de conseguir com que o eleitor pontagrossense se conscientizasse e votasse em candidato local. E isso, de fato, ocorreu porque o próprio TSE averigou e indicou isso, divulgou isso, de que em 2014 houveram 73% a mais de eleitores
pontagrossenses que votaram em candidatos locais do que em 2010. Isso possibilitou nós elegermos os 3 estaduais e 2 federais. Lógico, não foi a ação da campanha Vote Candidato Aqui, ela não se limitava somente à eleição desses candidatos até então. É um programa, é um projeto mais amplo que nós estamos dando continuidade. E o que é a continuidade? Primeiro, no final do mês de fevereiro desse ano, após serem diplomados, nós convidamos os 5 deputados eleitos para uma reunião pública, como Sim. nós chamamos, para que pudéssemos conversar. E a eles, como já foi feito lá antes das eleições, entregamos também algumas proposições da entidade, como nós falamos inicialmente, algumas com proposições de ordem de providência de contorno norte e outras eram em torno de 18 proposições. Para que estes deputados eleitos, caso entendesse que essas proposições fossem necessárias, fossem importantes para a região, que eles adotassem isso e tomassem as providências dentro dos níveis tanto estadual quanto federal, dependendo, lógico, da proposição. E após essa reunião, onde dos cinco deputados, 4 puderam comparecer, houve o segundo estágio, que nós estamos tendo agora, a presença de cada deputado uma vez por mês na entidade, na associação comercial, para uma reunião pública. Nós já tivemos no mês passado a presença do deputado federal Sandro Alex, devemos ter agora o próximo deputado federal Aliel Machado, já entramos em contato com a assessoria dele para poder agendar a disponibilidade dele para vir a Ponta Grossa e participar da reunião, onde nós fizemos um formato bem dinâmico, onde o deputado tem lá em torno de 30 minutos para falar o que ele quiser, informar sobre projetos, sobre posicionamento, sobre como que ele votou, o porquê que ele não votou assim, enfim. Ele tem 30 minutos livres para falar o que ele quiser. Certo. E os outros 90 minutos nós abrimos para perguntas para aqueles que estiverem ali presentes para fazer ao vivo ao candidato. E é essa, Nilton, talvez a melhor consequência do voto de candidato aqui. Ou seja, você poder conversar diretamente com o seu representante, né? Lógico, tem pessoas aí com pensamentos diferentes, mas todos no seu cerne querem a melhoria da cidade, né? Perfeito. Seja atuando em uma área X, uma área Y, mas querem realmente trazer algo de bom, né? E se fossem esses votos para candidatos de outras regiões, os candidatos que se elegessem poderiam até vir aqui, mas não tinham o mesmo comprometimento. Sem né? dúvida. Esse comprometimento que é o grande fator aí positivo. E foi isso que nos levou também, foi um dos pilares que nos levou e nos convenceram a fazer a campanha. Sim. Até pela presença física destes, então, candidatos hoje eleitos, de estarem em Ponta Grossa, fica muito mais fácil de você poder conversar, poder cobrar, poder sugerir, poder opinar, enfim, trazê-los para perto dos seus eleitores e, lógico, cada um deles já pensa em reeleição. Então, a legislatura que ele vai ter durante aí os seus 4 anos, ele vai estar acompanhado de perto pelas entidades, e aí não é só a associação comercial que se faz presente nessas reuniões públicas, demais entidades também, porque é uma reunião aberta. Sim. O convite está aberto a interessados que queiram participar da reunião, aonde poderão, como nós falamos, perguntar ao deputado que ali está qualquer assunto. Não existe censura, como nós falamos. Não existe aquela prática da pergunta escrita. Não, o que nós fazemos é Um diálogo mesmo. O diálogo é o participante pegar o microfone e falar para o deputado, perguntar aquilo que ele deseja ou fazer um comentário em relação à atuação do deputado. Então, é uma reunião que entendemos pública, mas ao mesmo tempo é uma reunião de cobrança, porque o eleito ou o deputado, lógico, ele tem que vir para a sua base prestar contas, sim, do que né, faz em do seu Brasília. trabalho. E porque Ou na Assembleia. E é o que acontecia antes, como você falou. O eleitor pontagrossense votou muito em candidato de fora de Ponta Grossa, que aparecia aqui de vez em quando e dificilmente se conseguia trazê-lo para uma reunião como essa. Eu estou na associação comercial há mais de 20 anos e passei por fases em que nós buscávamos uma agenda com um deputado, com alguém que teve votos aqui em Ponta Grossa, e era muito difícil de trazer.
quando muito ele aparecia de 4 em 4 anos, né, para buscar novos eleitores, novos votos. Mas essa é uma das ações que nós estamos fazendo. Eu acho que não é como nós já você colocou, a entidade sempre se envolveu na questão política, mas é importante deixar muito claro para quem está nos assistindo, vai continuar se envolvendo mais nas questões políticas, mas de uma forma apartidária. Entendemos que, como entidade, devemos estar em parceria com as administrações, seja estadual, seja municipal ou mesmo federal, buscar benefícios para a nossa região e, ao mesmo tempo, pelo posicionamento que nós temos da forma partidária, nós temos a independência e a condição de apoiar, em alguns momentos, quando são ações coerentes, e também de denunciar, também de criticar, quando essas ações não forem do interesse da nossa região, ou que possam prejudicar a nossa região. Claro, e tem aqui, bom, só para deixar claro, teve um encontro então em fevereiro entre todos, o Sandro já falou, próximo o Alial e depois os estaduais. Exatamente, faremos um sorteio, como fizemos um sorteio entre os federais para ter uma sequência, terminando com o Aliel, nós faremos um novo sorteio para indicar a ordem de qual deputado estadual virá falar na sequência. Tá certo. Eu gostaria de que você mencionasse, talvez até as pessoas possam não ter essa informação, mas a CPG se posicionou contrariamente à taxa do Funrebom, né? Porque era mais uma taxa aí dentre tantas que temos que pagar, né, que estaria aí sendo cobrada, não fosse, logicamente, a atuação aí também da CPG. Veja, Eduardo, vamos deixar claro. Primeiro, a ação comercial não é contra o Corpo de Bombeiros. Pelo contrário. O Corpo de Bombeiros é uma das organizações mais respeitadas. De maior credibilidade. E de maior credibilidade no país. Então, entendemos que o Corpo de Bombeiros tem que ter a estrutura necessária para prestar o serviço a que compete a ela. Então, primeira consideração. Segundo, quando criou-se em Ponta Grossa o Funrebom, há muitos anos, que passou a ser modelo para várias cidades no Brasil, o Funrebom era um fundo de reequipamento do Corpo de Bombeiros, que era pago uma taxa pelos lojistas, pelo comércio e também pelos industriais, pelas indústrias. Esse valor, no início, ele ficava num fundo municipal, que era administrado por um conselho, constituído por representantes do poder público, Corpo de Bombeiros e sociedade civil organizada. A partir de 2002, esse fundo passou a ser estadual. Quer dizer, nós continuamos pagando, o lojista e o industrial continuam pagando e esse dinheiro não ficou mais em Ponta Grossa, foi para Curitiba. E ele volta para os municípios conforme a vontade e a decisão do secretário de Segurança ou do governador. Atualmente, o Corpo de Bombeiros passa por dificuldade, não está recebendo a quantidade de recursos suficientes para reequipar, para modernizar seus equipamentos. Houve, por bem, uma ação, uma iniciativa do Corpo de Bombeiros, junto à Câmara Municipal e junto à Prefeitura, para buscar um aporte de recursos financeiros para reequipar o Corpo de Bombeiros. E aí sugeriu-se a reativação do Funrebom. A entidade foi contra porque, Eduardo, nós continuamos pagando aquela taxa de Funrebom que ficava aqui o dinheiro. Hoje, continuamos pagando e vai para a capital. Queriam, com isso, ter uma segunda taxa, mas para a mesma finalidade. Quer dizer, nós estaríamos sendo bitributados, pagando duas taxas para a mesma finalidade que é reequipamento do Corpo de Bombeiros. A entidade se posicionou contra, buscou assessoria jurídica junto à OAB, entramos com uma ação direta de inconstitucionalidade, foi ajuizada, e também, paralelo ao juizamento da ação, fomos junto ao prefeito municipal argumentar que a taxa já tinha sido aprovada na Câmara Municipal, já era lei, era ilegal e que ele encaminhasse esse assunto para a sua procuradoria para ter uma análise jurídica dos procuradores do município e aí ele regulamentasse ou não a lei. Após essa análise, o prefeito cancelou a lei do Funrebom. Parabenizamos a ele por essa iniciativa, até porque a lei da forma que estava, ela ia cobrar essa taxa do comércio, da indústria e de todo cidadão que paga o IPTU. Ela era muito abrangente. Então, a ação que nós tomamos jurídica foi para
que o comércio e a indústria não pagassem uma segunda taxa para a mesma finalidade e também para que o cidadão pontagrossense não fosse onerado com mais uma taxa. Por mais que alguns me falaram, não, mas é só R$20 por ano. Bem, somados às outras taxas que todo cidadão já paga, é muito. E não compete a nós termos que pagar de novo por uma coisa que nós já estamos pagando. Aí é uma questão de gestão desse fundo administração, estadual. Né? De administração se já é pago uma vez, não tem por que aí bitributar um sistema aí de impostos que já é sobrecarregado, né? Sobrecarrega aí realmente o setor privado. Exato. E a essência disso, só para colocar assim, para finalizar, por que nós, aonde que juridicamente estava ilegal? O serviço de Corpo de Bombeiros, ele não é prestado pelo município. Corpo de Bombeiros é Polícia Militar, é governo do Estado. Se houvesse qualquer taxa a ser criada para Corpo de Bombeiros, teria que ser criado pelo governo do Estado. E não é competência do município criar uma taxa pelo serviço que não é prestado por ele. Então aí havia uma questão jurídica que é onde a OAB Ponta Grossa entendeu pela ilegalidade do projeto de lei. Tá certo. E o envolvimento da CPG agora nessa campanha do operário aí, o sócio torcedor, né, que fez a alegria realmente de quem aderiu aí ao pacote e a CPG esteve também junto. Nós tomamos um posicionamento de apoiar o programa Sócio Amigo do Operário. Fizemos diversas ações para sensibilizar os nossos associados para que aderissem, para que comprassem o Sócio Amigo do Operário. Com isso, contribuíssem e dessem, e com isso você tem a sustentação financeira para você, primeiro, melhorar o patrimônio do clube, segundo, constituir, formar um bom time, que foi feito, e ter o resultado que tivemos. Lógico, todo mundo estava esperando que o Operário chegasse entre os 4 melhores do estado. Alguns eram mais otimistas, que fosse campeão, como de fato foi, e nos encheu de muitas alegrias, e isso continua agora no Brasileiro, né, no Brasileirão. Então é importante, e eu reforço aqui o pedido que nós já fizemos por diversas vezes, através dos meios, dos canais que nós temos, que o associado, e mesmo não o associado da CPG, enfim, que o cidadão ou aquele empresário que queira contribuir com a cidade, porque não deixa de ser contribuir com a cidade. A projeção que nós estamos tendo com o operário é bom para todo. Autoestima, projeção até nacional mesmo, Exato. Né, no título do operário. É bom para toda a cidade. Não é bom para um grupo de empreendedores, de empresários que estão administrando o operário, não é bom para o técnico, é bom para todos. Né? É visibilidade positiva da cidade. Isso, se for fazer pago, né, vamos imaginar assim que o município fosse fazer uma mídia para aumentar, para elevar a autoestima, para projetar Ponta Grossa no cenário nacional, custaria muito caro. Então é importante que o cidadão pontagrossense, seja ele cidadão, pessoa física ou pessoa jurídica, apoie essa iniciativa do operário, aderindo ao sócio amigo do operário, até para que nós tenhamos um time cada vez melhor e consigamos assim ganhar títulos e projetar Ponta Grossa de uma forma positiva. É verdade, e o telespectador também, agora vai começar a Série D aí, e o amigo sócio torcedor do Operário continua aberto, né? Pode aderir, né, e aproveitar e realmente curtir essa onda aí que é muito boa, né, para Ponta Grossa com o Operário, e mais uma competição aí, tendo calendário até o final do ano. Mas eu gostaria de agradecer a sua presença, Nilton, aqui no doc.com. A gente sempre está levando informação importante, informação aí realmente que interfere no dia a dia da nossa comunidade, né? E a CPG sempre tem adotado aí medidas nesse sentido. Eu que agradeço pelo convite, fico à disposição. Informo também que aqueles que queiram sugerir, opinar em relação à entidade, nós temos no site da CPG, www.cpg.com.br, um link que é ouvidoria. Podem mandar mensagens diretamente, chega nas minhas mãos, para que nós possamos continuar agindo de uma forma positiva para Ponta Grossa, para a região dos Campos Gerais e contribuindo com o desenvolvimento de todos os municípios. Essa é a nossa intenção. Tá certo, então, e boa sorte nesse próximo ano, né, que resta ainda de mandato. Ok, obrigado, Eduardo. Tá certo, essa foi a entrevista com o presidente da CPG,
o Newton Fior. Com isso, encerramos o programa Doc.com de hoje. Nós vamos disponibilizar esse e os demais programas também estão no nosso canal direto no YouTube, no youtube.com/programa.com. Você quiser entrar em contato conosco, também já sabe, o e-mail é o programadoccom@gmail.com e as informações de Ponta Grossa, região, da política, do cotidiano, no blog, né, no nosso www.blogdodoc.com. É isso aí, um ótimo final de semana para você e até a semana que vem. Doc.com, você bem informado.